Então vamos lá? Salmos 119 e o versículo 89 e o versículo de número 90. 89 e 90, apenas esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 119, 89 e 90. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Fica com a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Eterno Deus, nós te damos graças por lermos a tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, continua falando conosco. Foram 2 noites maravilhosas, onde teu Espírito Santo nos ministrou em várias áreas que nós precisávamos ouvir e ser ministrados. Que nessa noite teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, falando conosco, nos confrontando nas áreas que precisam ser confrontadas, mas que em tudo isso que vai ser realizado aqui, o teu nome seja glorificado. Assim oramos no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, amados? Amados, nós lemos o Salmo de número 119, um salmo que traz vários textos que são bem conhecidos, dentre eles talvez um dos mais conhecidos no meio cristão, 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Mas quando nós lemos aqui o versículo 89 e o versículo 90, fala de uma fidelidade do Senhor para com os seus. E aqui o salmista, nesse ponto aqui, ele fala muito claramente da fidelidade do Senhor com a criação, fidelidade com as gerações. E no versículo 90 ele diz assim: a tua fidelidade é constante, ou seja, ela permanece com o mesmo ritmo, da mesma forma, de geração em geração, ela atinge todas as gerações. Na primeira noite nós falamos aqui, através da vida da pastora Aline, foi uma bênção sobre família, a família sendo uma bênção, ou seja, a família para a glória de Deus. Ontem o presbítero Nilson trouxe uma mensagem maravilhosa sobre família e a vida financeira, as finanças, falando de projetos, planos, de tudo que envolve a família no sentido de planejamento, não só falando de dinheiro, né? E hoje nós estamos fechando aqui esta campanha das 3 noites proféticas, falando sobre bênçãos geracionais, ou seja, bênçãos que atingem gerações, bênçãos que vão passando de geração em geração. E o salmista aqui, ele fala de maneira muito direta que a fidelidade do Senhor, ela é constante e ela atravessa este tempo que nós vivemos. Passam as gerações, Deus não muda naquilo que Ele prometeu, Deus não muda naquilo que Ele estabeleceu, Deus não muda por conta dos desvios dos homens, Ele permanece sendo Deus imutável, um Deus de gerações. Amém? Em Eclesiastes 1, verso 4, eu vou citar bastante textos, amados. Se você quiser anotar, é melhor. Nos que eu quero que você abra, eu falo para você não ficar perdido. Se você for rápido em endereço, pode abrir, fique à vontade. Mas se não, anote, amém? Em Eclesiastes 1, verso 4, a palavra do Senhor diz assim, que gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. Da mesma maneira que a terra permaneceu, ela continuou aonde está, a fidelidade do Senhor também. Deus continuou trabalhando, gerando sobre a vida do seu povo aquilo que era necessário para suprir todas as necessidades em cada uma das gerações. Quando nós falamos de bênçãos geracionais, amados, nós falamos de algo que foi prometido por Deus para aqueles que são seus. Amém? É algo que está disponível para todos. Quem entende isso, diga amém. Diga para a pessoa próxima a você: e a bênção do Senhor está disponível para todos. E é muito importante entender isso, porque é o primeiro ponto que você deve refletir. Não é o primeiro ponto da mensagem, amém? Mas é o primeiro ponto que você deve refletir. A bênção está disponível para todos. Por meio da vitória de Jesus na cruz, toda pessoa, toda tribo, língua, raça, povo ou nação tem acesso à bênção de Deus. Porém, só é vivido o fruto da bênção de Deus sobre aqueles que creem. E se nós passarmos a olhar isso com mais cuidado, nós encontramos já essa afirmação, talvez num dos textos mais conhecidos por todo cristão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou todo mundo.
Todo mundo Deus ama, amém? Então Deus ama a todos, sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então não é o mundo, mas é aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma afirmação. A bênção está disponível para todos, mas somente aqueles que creem. Somente aqueles que creem não vão perecer, vão herdar a vida eterna. Então, se está disponível para todos, mas só aquele que crê desfruta, significa que há necessidade de um posicionamento, há necessidade de uma decisão, há necessidade de um comprometimento, há necessidade de crer, amém? Assumir esse compromisso. Então isso é para todos nós. Nós vemos isso de maneira muito clara, querido, quando nós lemos o Salmo 100. O Salmo 100, ele começa dizendo assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, disponível para todos. Daí diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Aí ele diz no versículo 3: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O salmista está dizendo assim, lembre-se da onde Ele nos tirou, até onde Ele nos trouxe. Porque quando nós lemos Ezequiel no capítulo 34, verso 30 e 31, há esta mesma afirmação do próprio Deus dizendo assim: então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles, e eles, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano Senhor: vocês são minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do Senhor, soberano Deus. Então no versículo, no Salmo 100, no versículo de número 3, o salmista lembra: reconheçam que vocês são ovelhas do seu pastoreio. Ou seja, aquilo que Deus falou para aquela geração de Ezequiel, passou de geração em geração, quando o salmista escreve sobre isso. Então, queridos, eu quero que você entenda que Deus é um Deus imutável. No versículo 4 ele diz: entre pelas suas portas com ações de graça e seus atos com louvor, deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. E ele repete no final: a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então Deus é um Deus imutável. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele se apresenta a Moisés falando das gerações. Se você quiser abrir comigo lá em Êxodo 3, bem rapidinho, você que é rápido, se não ouça. Moisés, ele ouve da parte de Deus essa apresentação, que Ele é um Deus de gerações. Êxodo 3, a partir do verso de número 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou em Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Presta atenção no versículo 6. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus se apresenta para Moisés, já dizendo que ele era um Deus que ele subsistia de geração em geração, um Deus que atingia desde o início e tinha chego até ele naquele momento. Então a bênção do Senhor, ela vai passando de geração em geração na vida daqueles que creem, amém, amados? Quando o Senhor fala com Abrão e muda seu nome para Abraão, Ele estabelece ali naquele texto de Gênesis 17 a circuncisão por símbolo da aliança, em que todo menino no 8º dia então fosse cortado a pele do seu prepúcio e ele ficasse circuncidado, que era o símbolo da aliança com Deus. Ele disse para Abraão em Gênesis 17 verso 7: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ele estabelece uma aliança que não pararia na vida de
Quando Moisés vai apresentar os 10 mandamentos, lá em Êxodo, querido, no capítulo de número 20, no verso 6, quando ele está falando dos 10 mandamentos, o texto do verso 6 do capítulo 20 de Êxodo diz, Deus falando, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembra, a bênção está disponível para todos, mas atinge até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E em Deuteronômio, no capítulo 7, verso de número 9, a palavra de Deus praticamente dá a assinatura final de Deus a respeito desse assunto, pois diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, Deus mantém a sua aliança de geração em geração. Nós temos que começar o assunto por aqui para entender, querido, que Deus não muda. Porque se nós olharmos a história desses homens, nós vamos encontrar erros, porque a Bíblia é tão maravilhosa, que ela fala do que os homens acertaram, mas ela não esconde aonde eles erraram. Ela apresenta os erros dos homens, para mostrar que eles eram tão semelhantes a nós, porque muitas vezes nós pensamos que eram super-homens, homens que não tinham falhas, homens que conseguiam... Não, querido, eles eram homens que, apesar das falhas, apesar das fraquezas, mesmo com as situações adversas, aprenderam a crescer na fé, a vencer, a crer no impossível, a viver aquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles, viver experiências sobrenaturais. Mas houve momentos de fraquezas. Se nós encontrarmos na história de Abraão, nós vamos encontrar erros. Se nós formos olhar na história de Isaac, nós vamos ver alguns erros, inclusive repetidos. Se nós olharmos a história de Jacó, também vamos encontrar erros. Mas Deus não mudou, porque Deus é um Deus que não muda. E em Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, deixou bem claro: mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Ou seja, Ele não quebra a sua aliança. Nós temos que nos esforçar para se manter na aliança, amém? O desejo de Deus é atingir as gerações. E quando se fala de aliança, querido, você precisa entender algo. Porque aliança é um acordo entre 2 ou mais pessoas. Quando você se casa, você assume uma aliança com o seu cônjuge. Sim ou não? Você faz os votos ali, né? Na alegria ou na tristeza. Não tem como se falar para o pastor na hora, não, só quero alegria, tristeza não, né? Só na prosperidade, escassez de jeito nenhum, né? Não tem como você escolher, você faz o voto para tudo, é uma aliança, são 2 pessoas assumindo. Quando nós falamos de um contrato, quem é da área do direito pode falar de uma propriedade maior do que eu sobre isso, mas normalmente em um contrato ou numa aliança vai ter 4 elementos que tem que estar presentes em todos. Quem é da área do direito, por favor, me corrija se estiver errado aqui. A primeira coisa que tem que ter é as partes, as pessoas que fazem parte disso aí. A segunda coisa que deve ter são as condições estabelecidas para essa aliança. A terceira coisa que deve ter ali constando são os resultados, aqueles esperados e aqueles que irão se consolidando. E por último, as garantias, para que essa aliança possa ser então validada. Quem entende isso, diga amém. Quem da área do direito está certo aí? Eu sou da área da administração, mas a gente vai ali na mesma linha. Então, sobre isso, querido, falando sobre bênçãos geracionais, é aqui que eu quero entrar na palavra, é aqui que eu quero entrar nos pontos onde nós vamos meditar. Falando sobre bênçãos geracionais, nós temos que olhar a respeito da aliança e a respeito desses elementos que tem que estar dentro da aliança, para que nós possamos ver o efeito da aliança na nossa vida, amém? Então, vendo essa aliança, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui, tomando a vida de Abraão como sendo a vida modelo que nós vamos ter aqui na mensagem desta noite. A primeira coisa que nós encontramos então são as partes. Quem são as partes nesta aliança? Deus e Abraão. Deus e Abraão são as partes desta aliança, amém, amados? E é interessante porque se nós trouxermos para o dia de hoje, esta aliança nós podemos dizer que é Deus e eu, amém? Você pode dizer isso? Nesta aliança hoje, é Deus e eu. Eu tenho uma aliança com Deus, amém? E Deus tem uma aliança comigo, amém, amados? Então,
quando nós olhamos para isso, por que nós temos que olhar para o hoje? Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 8, dizendo assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Ou seja, Abraão foi o pai da fé, sim ou não? Mas por meio de Cristo nós fomos então justificados e se tornamos participantes. Paulo escreveu aos Romanos que nós somos herdeiros e co-herdeiros por Cristo Jesus. E em Atos, querido, capítulo 3, verso 25, a palavra de Deus diz: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Você habita na terra? Sim? Então é contigo, é comigo, é por ti, é por mim, amém, amados? É por nós. Está falando da gente, amém, amados? A bênção nos alcançou, ela atingiu a nossa geração. Cabe a nós, querido, permanecer firme nessa aliança para que as próximas gerações também sejam atingidas. Nós já desfrutamos o início das novas gerações através da vida dos nossos filhos. Deus dará graça a muitos de nós se Jesus não voltar, de ver os filhos dos nossos filhos. E alguns vão ser privilegiados que vão ver filhos dos filhos e dos filhos. Amém? Como a irmã Elisama lá já está vendo bisneto, tataraneto, né? Então, ou seja, você vai ver essa bênção chegando às próximas gerações, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender: nós somos parte dessa aliança, amém, igreja? A segunda coisa que nós temos que entender é a condição que Deus estabelece. Lá em Gênesis capítulo 17 e o verso de número 1, Deus fala com Abrão e fala com ele de maneira direta qual seria a condição, dizendo assim: quando Abrão estava com a idade de 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, presta atenção, ponto e vírgula, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Qual que é a condição? Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade, me obedecendo, entendendo aquilo que eu quero, se submetendo àquilo que eu determino, cumprindo aquilo que eu estabeleci. E seja íntegro, faça isso por inteiro, seja verdadeiro, seja compromissado, homem de uma palavra só. Não ande em dubiedade. Foi isso que Deus estabeleceu como condição. E Abraão aceitou, assumiu essa aliança. E a vida de Abraão foi caminhando. Ele havia prometido para Abraão um filho. Abraão acabou ouvindo a mulher e acaba cometendo um erro. Tem o filho com Agar, Ismael, tudo mais. Mas Deus estabelece que cuidaria de Ismael, mas não seria ele o filho da promessa, que viria o filho da promessa. Então na sua velhice nasce Isaac. Isaac estava lá crescendo em força, saúde, bonito, saudável. Deus chega para Abraão e fala assim: querido, lembra da aliança? Anda segundo a minha vontade. Pega seus servos, vai para o monte e oferece o teu filho em sacrifício para mim. E aí, Abraão é provado, querido, na onde era mais doído. Porque, querido, aqui que é o ponto que nós temos que entender quando falamos de condição. Muitas pessoas ao longo da minha caminhada, pastoreando e ao longo da minha caminhada na vida cristã, eu cheguei no Evangelho em 89, 90, fui consagrado ao pastorado em 2004. Em 2003, perdão. E quando eu olho para trás, o que eu ouvi de pessoas dizendo assim: nossa, eu sou uma pessoa obediente, não, eu me submeto aos meus líderes, não, eu sou uma pessoa que submeto à vontade de Deus. E, querido, em muitas pessoas eu confesso que vi isso de maneira verdadeira, mas também em muitas, e talvez num número muito maior, que isso era uma mentira. Porque nós dissemos de boca cheia, nós falamos de boca cheia, que nós obedecemos quando tudo caminha segundo nos agrada, quando tudo caminha de acordo com aquilo que queremos, quando é nos dito tudo aquilo que nós esperamos ouvir, quando se fala tudo aquilo da maneira que nós queremos que seja, quando há uma concordância com a minha vontade, com aquilo que eu quero, é fácil obedecer, porque está tudo dentro de uma zona de conforto.
onde eu não preciso mudar, onde eu não preciso refletir, onde eu não preciso me curvar, onde eu não preciso matar meu eu, minha vontade. Mas quando você vê que uma pessoa é obediente, querido, na verdade, quando a pessoa recebe o primeiro não, você já descobre se aquela pessoa, ela é realmente uma pessoa que tem ali realmente contato com a obediência, uma conduta de uma pessoa obediente ou não. Você pode pegar na vida dos seus próprios filhos. Enquanto você diz sim para os filhos, papai te amo, mamãe te amo. Na hora que você diz não, a primeira coisa que acontece com quem tem filho adolescente, o bico, né? Já faz bico, os menorzinhos faz birra, né? Acontece sim ou não? E nós com Deus às vezes fazendo a mesma coisa, com os nossos líderes. Quando chega um líder e fala, você não devia ter feito isso, ou você está errado por conta disso, a pessoa não toma aquilo como instrução, toma como ofensa pessoal. Aí você vê que a pessoa não está em um posicionamento de obediência, não entendeu o que é andar debaixo da vontade de Deus, porque Deus estabelece líderes sobre a nossa vida, para nos discipular, nos ajudar a entender, crescer. São pessoas que já estão mais maduras na fé, não significa que elas tenham atingido um ponto máximo, senão não estariam mais aqui, mas são pessoas que já caminharam alguns quilômetros a mais do que eu, então elas podem me ajudar, podem me instruir. Amados, eu pastorei essa igreja há 16 anos, eu não me privo de pedir conselhos, de ligar para pessoas mais experientes do que eu, em situações que muitas vezes eu me deparo que eu não sei o que fazer, e eu ligo, pastor querido, shalom, eu estou vendo uma situação assim, o que eu faço? E muitas vezes no telefone tomei puxão de orelha, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado dessa forma, ou você deveria fazer assim, ou você deveria se calar. E amados, nós temos que estar abertos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, que Deus usa pessoas para falar conosco. Mas quando nós olhamos a respeito da obediência, querido, às vezes nós podemos notar que a obediência para muitas pessoas, na verdade, é sinônimo de conveniência, porque caminha dentro dessa zona de conforto. E presta atenção, se você assumir uma aliança de verdade com Deus, vai chegar um momento na sua vida que Deus vai pedir para você o teu Isaac. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai mexer naquilo que te dói mais. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai te provar nisso, não porque Deus quer, mas Ele quer o seu coração. Ele quer ver aonde está o seu coração. Se está naquilo que você tem, que você acha tão precioso, ou se está nele. Pastor, mas Deus é ruim? Não, Jesus estabeleceu, Mateus 6,33, mas buscar a Deus primeiramente, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a escala de prioridades, amados. É a escala de prioridades. E numa aliança, para dar certo, cada um tem que estar ciente do seu compromisso, do grau de compromisso que assumiu com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, Jesus já alertou a respeito disso também, que essa obediência ela tem que ser verdadeira, não pode ser só palavras. João 14, verso de número 15, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No versículo 21 ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E então disse Judas, aquele que não era o Iscariotes, porque eles tinham uma dificuldade de compreender que o reino seria um reino espiritual e não um reino que tiraria Roma do poder. E então ele fala o seguinte, se alguém, ele pergunta para Jesus, Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Porque amar, querido, é antes da obediência. Abraão amou a Deus e por isso obedeceu. Querido, e quem ama não tem dificuldade de obedecer. Quem ama a Deus de verdade não vê na obediência jugo. Quem ama a Deus de verdade não vê na obediência peso. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, presta atenção, 3 coisas que a obediência que vem através do amor gera nas nossas vidas. Primeira coisa, a obediência de quem ama gera prazer. Prazer, pastor? Sim, porque a pessoa se sente realizada em obedecer a Deus. Quando ela vê aquilo que foi a conclusão do porquê ela obedeceu, ela sente aquele sentimento de dever cumprido.
Deus fala com ela, olha, fala com aquela pessoa. Hoje pela manhã o irmão Walter citou que Deus o impulsionou a evangelizar uma pessoa, e aquela pessoa ouviu o que ele tinha para falar, tudo, mas depois que ele o fez, ele expressou a alegria dele por ter feito, ele obedeceu a voz do Senhor e foi e fez. Então, querido, quem obedece a Deus em tudo, passa, querido, a realmente sentir prazer naquilo que faz para Deus, porque produz no coração dessa pessoa um senso de dever cumprido. A outra coisa, querido, que a obediência produz na vida de quem ama a Deus de verdade, é proatividade. A pessoa não consegue ficar sem fazer nada. Querido, não existe crente de banco, tá? O banco que você está sentado é espuma, é ferro, é tecido, não existe isso. Cristão tem trabalho em todo lugar, em todo momento. É só se colocar à disposição do Senhor. Às vezes você está almejando tanto uma área e Deus quer te usar em outra. Está na hora de você parar e começar a pensar. E não use aquelas frases montadas que também passam de geração em geração. Eu só sei fazer isso. Se abra para aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Amém? A pessoa não consegue ficar parada. A pessoa quer se doar mais. A pessoa não consegue ficar só nas palavras, porque infelizmente a maioria fica só nas palavras. Eu queria fazer, mas não dá, estamos na pandemia. Eu queria ajudar, mas ninguém me chamou. Eu queria fazer. Amados, se você ama de verdade a Deus, se você o obedece porque você o ama, Ele vai te dando as missões do seu dia a dia. Às vezes você vai estar no seu trabalho, o Espírito Santo vai te impulsionar a falar com alguém. Às vezes você vai estar na sua casa, Deus vai te trazer na memória alguém para você dobrar o joelho e interceder por aquela pessoa. E você não precisa chegar na pessoa, orei por você. Ora em silêncio. Amém? Às vezes Deus vai te trazer no coração alguém que pode estar passando por uma necessidade, e você vai ser o anjo que vai estar levando a provisão para aquela casa. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, é dar ouvidos à voz de Deus. E por último, querido, quem ama, querido, e obedece porque ama, querido, acaba vivendo um amadurecimento, ou seja, acaba crescendo. A pessoa cresce na fé, amadurece na fé. As suas decisões, por conta deste amor e da obediência, passam a ser decisões mais equilibradas, decisões mais sensatas. É uma pessoa que não caminha mais pelas circunstâncias, nem pelas multidões que o rodeiam, mas que tem decisões que realmente estão ali alinhadas àquilo que Deus deseja, e principalmente se torna uma pessoa mais seleta no que diz respeito a relacionamentos. Não é qualquer pessoa que frequenta a sua casa. Você não caminha com qualquer pessoa, porque você começa a entender que você tem que ter contato com todos, relacionamento com todos, mas você só fica perto de quem vai te ajudar a amadurecer mais, a crescer mais, amizades que são frutíferas, pessoas que são verdadeiras, pessoas que não vão te levar para o pecado, pelo contrário, pessoas que vão te aproximar mais de Deus. E você que pensa em namorar, já comece pensando nisso. Se o teu namoro, se a pessoa que você está querendo namorar te aproxima mais de Deus ou te afasta mais de Deus. Se te afastar mais, abre mão, querido. É o teu Isaac, abre mão de uma vez disso aí. Que Deus vai te preparar alguém melhor, que os dois juntos vão chegar mais perto de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, querido, o que mais tem na aliança? Tem as partes, as condições, e aí fala dos resultados. O que é resultado? É o fruto da obediência. É o fruto da lealdade que nós assumimos para com Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus, querido, fez da descendência de Abraão uma grande nação, algo que Ele prometeu lá em Gênesis 12, verso de número 2. Deus prometeu que faria dele uma grande nação, e o fez. Qual é essa grande nação de referência para nós hoje? A nação de Israel. Pastora, mas a nação de Israel foi formada apenas em 1948, inclusive foi o secretário de Relações Exteriores, ministro de Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, que deu o último voto, era brasileiro, e Israel ali se tornou nação. Sim, mas Israel nunca deixou de ser Israel. Ela estava espalhada pelo mundo, e se cumprindo a palavra de Deus, ela voltou a ser nação, como está lá em Marcos 13. Então se torna nação novamente. Nós começamos a ver aquela pequena nação, então se formando como uma nação forte. Eu não sei de cabeça, em termos territoriais, quantas Israel cabem dentro do Brasil, mas são inúmeras, porque o Brasil tem um tamanho continental. No entanto, o Brasil não tem o sucesso, mesmo com tantos anos de formação, como Israel tem. Eu fiz algumas anotações só para você entender. A única coisa que Israel é dependente hoje de fora, que ela importa, são grãos, carne e petróleo. Ah, pastor, mas petróleo, nossa, tal. Mas presta atenção,
no que Israel tem, porque Israel é uma cidade, Israel é um país que 85% do seu território é desértico, ou seja, deserto. Quando eu estive lá, querido, foi uma experiência maravilhosa. Aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei, aquilo que eu pude ter como experiência ali. Então, mesmo sendo um lugar que tem apenas 15% de terra, que pode ser terra ali para ser trabalhada, presta atenção, o país possui uma forte indústria aeroespacial, que essa indústria tem renome mundial. Ao longo dos anos, ela desenvolveu satélites, veículos de lançamento de satélites, aviões não tripulados, tecnologia de ponta para caças, radares avançados e vários outros produtos. Israel também desenvolveu uma indústria bélica. Ela se destaca pela fabricação de submetralhadoras e fuzis. Um dos fuzis mais famosos do mundo é fabricado em Israel. Atualmente ela também atua na área de energia solar e energia geotérmica, que é algo surpreendente. Israel é rico, querido, na produção de diamantes. Israel, querido, tem uma economia de mercado com a tecnologia que é fortemente desenvolvida. Israel, mesmo tendo apenas 15% de terra, vamos dizer assim, terra boa, ela cresceu muito naquilo que naquilo que diz respeito à agricultura. Quando eu estive lá, os frutos que são produzidos nos kibbutz de Israel são impressionantes. Morangos, querido, desse tamanho. Uma romã dá quase 500 ml de suco. Eles colocam a romã naquela máquina, espreme na hora a romã, dá quase 500 ml de suco, um suco doce. Romã como eu nunca vi aqui no Brasil. Uma coisa assim impressionante, amados. Tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado. Uma nação realmente que tem a bênção de Deus. O governo ali investe muito no ensino superior dos seus. Ali tanto o homem como uma mulher tem a responsabilidade de servir no serviço militar. E isso ajuda muito na questão da disciplina e desenvolvimento do indivíduo. Querido, o que aconteceu através do investimento no ensino superior? Israel se tornou referência, querido, no ponto da economia moderna, sendo referência no desenvolvimento de softwares. Ou seja, se tornou uma referência internacional no desenvolvimento de softwares. Israel, querido, hoje, para você ter ideia, ela só está atrás dos Estados Unidos e do Canadá em número de indústrias que são listadas na Nasdaq. Ou seja, Israel, pequenininho, em termos territoriais, é uma potência diante do mundo. É uma potência diante do mundo. Por isso que o diabo até hoje tenta destruir Israel de tudo quanto é jeito. Querido, nós vemos o quê? Que isso é resultado, querido, da presença de Deus, da promessa de Deus, da aliança do Senhor que foi atingindo as gerações que vieram na sequência. Amém, amados? E foi resultado da obediência de um homem que creu na promessa. Você está entendendo? Deus é um Deus de aliança, é uma parte, mas a outra parte tem que fazer a parte dela, que é crer. Amém? Se nós cremos nisso, nós temos que crer que Deus está atingindo a nossa geração, mas também irá atingir as próximas. Amém, amados? Então creia, querido, que a posteridade da sua família vai ser alcançada pela bênção de Deus. Não somente a posteridade, mas a sua vida, esta sua geração também. Amém? Queridos, e a última coisa, querido, é a garantia. A garantia, qual que é a garantia? É o juramento do próprio Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 22. Aleluia. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Gênesis 22, encontrou aí? Verso 16 em diante, diz assim: e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Hebreus 6, verso 13 ao 18, diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos.
E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Não foi um estalar de dedos, não aconteceu do nada, foi fruto de esperança, de trabalho, de crer, de suor, amém, amados? E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Há herdeiros aqui? Deus confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos então firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que para nós é proposta. Deus mantém a sua aliança e ela alcança gerações, amém, amados? Para concluir, querido, que não quero me avançar muito no horário por conta da ceia. Para concluir, eu quero que você entenda dois pontos aqui. A aliança se iniciou com Abraão e atingiu gerações. Então a primeira coisa que eu quero que você pense comigo: talvez na sua história Deus levantou um Abraão. Na minha história, Deus levantou um Abraão. Tinha por nome de Saladino Mendes. Um homem de Deus que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Quando eu conheci, ele já era avançado de idade. Ele ia com a sua pastinha, caminhando. Ele andava por Sorocaba inteiro, fazendo visitas, orando por pessoas. Havia os cultos da parte da tarde que começavam às 15 horas, ele estava na igreja meio-dia e meio, e ele ficava atendendo pessoa por pessoa do meio-dia e meio até a hora de começar o culto, orando por cada um com imposição de mãos. Expulsava demônios, pela vida dele enfermos foram curados, pessoas ressuscitaram. E ele teve ali filhas que se casaram com também homens que não seguiram inicialmente o Evangelho, e ele sempre clamava a Deus dizendo assim: Senhor, eu não quero morrer sem que meus olhos vejam alguém que dê continuidade àquilo que o Senhor me confiou. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu quero que aquilo que atingiu a minha geração siga em frente, atinja as próximas gerações. Que Deus levante alguém nesse propósito. E havia um homem chamado Oswaldo, meu pai, dono de boate, que andava armado com duas armas, correndo para lá e para cá, que nem Durango Kid, envolvido com um monte de coisa errada, que a própria mãe falava para a esposa dele, a minha mãe, né? A minha avó paterna falava: coloca pó de vidro na comida dele, porque se ele morrer ninguém vai sentir falta, porque caso dele é cadeia ou cemitério. Você viu como o homem era bonzinho, né? Eu me lembro quando criança, de várias vezes a gente viveu muita pressão psicológica. Eu nunca sabia como meu pai ia chegar em casa. Quando ele estava para chegar, a gente ficava escondendo faca, garfo, tudo que tivesse ponta, com medo que ele usasse. Quantas vezes a gente presenciou brigas e coisas terríveis que não edificam, porque por isso não vou nem comentar. Mas Deus ouviu a oração do Saladino. A primeira vez que uma pessoa foi falar do Evangelho para o meu pai, um amigo dele chamado Hugo, que também hoje é pastor, jogava bola com ele, Tempo dos Santos, foi lá falar para ele de Jesus, queria ver se convertido. Meu pai e meu tio já tinham tomado algumas coisas ali a mais, umas groselhas a mais. Jogaram o Hugo para fora debaixo de pontapé e soco. Ele saiu de lá praticamente cuspindo sangue. E ele falava: Deus vai mudar a sua vida. E o Hugo nunca deixou de orar pelo meu pai. E Deus ouviu a oração do Saladino e ouviu a oração do Hugo. Depois de 15 anos, nós mudamos para Sorocaba, em meio de toda uma situação que Deus preparou. Meu tio então aparece lá na nossa casa, eu ainda criança, estava ali com meus 10 para 11 anos, e ele convidou para que a gente fosse no culto. E o primeiro culto que nós fomos, o pastor pregou sobre o Salmo 115. Falou: tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, boca, mas não falam, se tornem semelhante a eles, aqueles que o fazem, né? E começou a falar de idolatria. Meu pai era devoto da Aparecida. Meu pai voltou para casa querendo pegar uma arma para voltar a matar o pastor.
Aí Deus deu graça lá que minha mãe conseguiu acalmar o homem. E depois de um tempo ele começou a ir novamente, querido. E aquele Abraão que Deus levantou, Deus honrou a lealdade dele. Deus honrou a fidelidade dele, porque Deus começou a trabalhar a vida do meu pai. E não somente a vida do meu pai, mas toda a família, queridos. E antes do Saladino ser recolhido pelo Senhor, eu me lembro desse dia como nunca, porque nós fomos visitá-lo no hospital, era umas 5 da tarde. Ele estava na maca com um tubo num braço, tubo no outro braço, negócio no nariz. Adivinha o que ele estava fazendo? Ele estava evangelizando o cara que estava na maca do lado. Falando de Jesus para o cara que estava na maca do lado. Quando foi 6:20 da noite, o Senhor o recolheu. Eu posso dizer que ele pregou o evangelho até o último instante de vida, um exemplo de vida. E ele pôde ver com os seus olhos, querido, meu pai sendo consagrado ao pastorado, Deus transformando a vida do meu pai, vidas sendo alcançadas pela vida do meu pai, pôde ver com seus olhos, né, meu pai pregando, teve a alegria de me ver pregar uma vez também. Então ele viu, querido, que a bênção que atingiu a geração dele alcançou as outras gerações. E nós valorizamos isso, nos lembramos dele com alegria, lembrando que a vida dele, a fidelidade dele não foi em vão, querido, porque quando Deus levanta um Abraão numa família, Ele não faz que a lealdade e a fidelidade daquele Abraão se torne algo em vão, não, ele atinge outras gerações, ele alcança outras gerações. Então a primeira coisa que eu quero que você faça, querido, é lembrar, se você tem um Abraão na sua família, ou você teve porque ele já descansou no Senhor, valorize isso, dê crédito a isso, glorifique a Deus por isso. Não foi à toa, aquela pessoa não caiu de paraquedas, Deus levantou para fazer a diferença na sua família a partir daquela pessoa. Agora o segundo ponto que eu quero que você reflita comigo antes de nós encerrarmos a palavra. Se você não teve um Abraão, pastor, na minha história eu sou o primeiro, pastor, na minha família eu me acheguei, eu estou na caminhada, aí, querido, você deve assumir o papel de Abraão. Você deve ser aquele que assume a aliança. Você deve ser aquele que deve dizer sim, que deve abraçar a condição. Trazendo a palavra para Gênesis 17, verso de número 1, nós lemos: quando Abraão estava com a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e antes, segundo a minha vontade, seja íntegro. Você deve fazer essa oração, querido, assumindo o seu papel, dizendo assim: quando seu nome estava na idade... Quantos anos você tem hoje, querido? O Senhor lhe apareceu na noite de 10 de janeiro de 2021, lá na rua Dr. Juiz de Direito Carlos Alberto Meluso, lá no número 472, naquela igreja pequenininha do bairro Selmy Day, lá na igreja Batista Shalom. O Senhor me apareceu e Ele me estabeleceu as condições: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Querido, se você assim o fizer, Ele vai atingir não só a sua geração, mas todas aquelas que vão vir após você, em nome de Jesus. E você vai ter a alegria de ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos servindo ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu empenho, em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Querido, nós vamos agradecer a Deus por aqueles que foram Abraão na nossa vida. Mas eu quero orar por você, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar por você que nessa noite quer assumir essa aliança como Abraão da sua família, como Abraão da sua casa, aquele que assume de verdade uma aliança com Deus. Se lembre, querido, a aliança ela tem que ter as partes. Deus é uma delas, você é a outra. Deus já está deixando bem claro as condições: ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Os resultados, querido, é a bênção de Deus nos guardando, nos livrando, nos abençoando, suprindo aquilo que precisamos.
Qual é a garantia? É o próprio Deus. Ele disse: eu juro por mim mesmo. Então eu quero orar por você, querido, que quer ser o Abraão na sua casa. Eu gostaria que onde você está, você levantasse a sua mão direita aos céus. Você que não teve um Abraão, mas quer ser esse Abraão na sua casa. Porque Deus, a partir da sua vida, querido, vai mudar a história da sua família, de toda a sua família, de todos aqueles que você conhece. A partir da sua família, a partir da sua vida, a sua família vai ser impactada. A sua família vai ser alcançada pelo poder do Senhor. Amado Deus, nós oramos por cada uma dessas mãos que estão levantadas. Oramos, ó Pai amado, tendo a certeza que a sua palavra nunca volta vazia. Pelo contrário, ela encontra o coração que necessita e ali repousa, Pai, trazendo as direções, as decisões, a orientação. E nesta noite, Pai, nós oramos, ó Pai, por essas mãos levantadas que assumem um papel de serem um Abraão da sua família, aquele que assume o compromisso, aquele que assume, ó Deus, de estar contigo, de lhe obedecer, de estar submisso à sua vontade, ao seu querer, aquele que assume, ó Pai amado, o papel de ser intercessor, de ser aquele que levanta a bandeira do Evangelho dentro da sua família. Amado Deus, eu oro para essas vidas, ó Pai amado, que nessa noite entenderam o poder da aliança, de um Deus que abençoa as gerações, de um Deus que atua de forma geracional, pessoas que entenderam que o Senhor quer abençoá-los nessa geração, mas também quer alcançar as próximas. Amado Deus, nós te louvamos por aqueles que construíram um legado e que nós vamos estar honrando este legado, mas nessa hora eu peço por estes que estão com as mãos levantadas pedindo: fortaleça-os, sustenta-os em nome de Jesus, para que eles possam, Pai amado, permanecer firmes. Pai amado, como aconteceu com Abraão, quando Deus o provou pedindo Isaac, e ele não teve ali, ó Pai amado, resistência em entregar, e Deus disse que por conta da fidelidade dele, de não ter recusado entregar o seu filho, o Senhor o abençoaria de maneira sobrenatural. Desta maneira seja na vida dos teus filhos, que o Senhor abençoe a cada um deles de maneira sobrenatural, e eles vejam, ó Pai amado, com seus olhos o resultado deste compromisso, desta lealdade, que a sua bênção, Pai, alcance, Pai, até 1000 gerações, como a tua palavra diz. Pai amado, que vejamos a tua bênção em nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Da mesma maneira, Pai amado, oramos, clamando ao Senhor pelo mês de setembro, pelo mês de outubro, pelo mês de novembro e pelo mês de dezembro. Pedimos, ó Deus, que nestes meses, ó Pai amado, o Senhor possa atuar de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, e mediante essa palavra que foi ministrada hoje, nós possamos já ver o resultado desse posicionamento. Que estes meses sejam meses de colheita, em nome de Jesus, dentro da nossa família, dentro da nossa história. Que possamos ver aqueles que amamos, ó Pai amado, se achegando aos seus pés, se rendendo a Ti e reconhecendo ao Senhor. Pai amado, oramos para que sejam meses, ó Pai amado, onde venhamos compartilhar boas novas, onde venhamos compartilhar o Teu agir e a Tua ação. Pai amado, que o mês de setembro, ó Pai amado, seja um mês, ó Pai amado, onde nossos olhos contemplem o Teu agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o mês de outubro, ó Pai amado, seja marcado pela Sua graça renovadora, que transforma, que cura relacionamentos, que restaura casamentos. Que o mês de novembro, ó Pai amado, seja um mês marcado pela Tua ação, ó Pai amado, na prosperidade da nossa família. Que o mês de dezembro, ó Pai amado, será um mês de gratidão, onde vamos olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oramos, ó Deus, crendo na Tua ação sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Cremos, ó Deus, que a Sua bênção está repousando sobre nós e sobre a vida de todos aqueles que creem, todos aqueles que creem, em nome de Jesus.